Você não precisa de disciplina para parar de procrastinar. E provavelmente essa é a última coisa que esperava ouvir. Você passou anos acreditando que o problema era a falta de força de vontade, que precisava se esforçar mais, se cobrar mais, tentar de novo amanhã. Só que, quanto mais você tenta se forçar, mais difícil fica começar. Agora presta atenção nisso. Existe um jeito de fazer seu cérebro parar de resistir sem brigar com ele. Um truque simples, direto, que você pode aplicar em menos de 5 minutos e sentir o efeito na hora. E o mais curioso é que ele funciona exatamente nos momentos em que você está sem vontade nenhuma. Aqueles momentos em que você olha para a tarefa e sente um peso imediato, uma vontade de adiar, de fugir, de fazer qualquer outra coisa. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar travando no mesmo ponto. Mas se entender o que realmente está acontecendo dentro da sua mente, tudo muda. E quando você perceber isso, não vai conseguir ignorar, porque você vai enxergar o padrão acontecendo em tempo real. Agora segura isso. Antes de te mostrar o truque, você precisa entender uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga a procrastinação. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque seu cérebro está tentando te proteger de algo que ele interpreta como desconforto. Toda vez que você olha para uma tarefa importante, seu cérebro faz uma avaliação instantânea. Isso vai ser difícil? Vai exigir esforço? Existe risco de erro? Se a resposta for sim, ele ativa um mecanismo automático de fuga. E essa fuga não parece uma fuga. Parece uma escolha racional. Você pensa que só vai checar algo rápido, que vai organizar antes de começar, que vai esperar o momento certo, mas, na verdade, está apenas evitando a sensação que aquela tarefa gera. Comportamento humano não é guiado pela lógica, é guiado por emoções. E seu cérebro sempre escolhe o caminho que parece mais confortável no curto prazo. Agora entende isso. O problema não é a tarefa em si, é a forma como você se sente ao pensar nela. Se uma tarefa parece pesada, sua mente vai evitar. Se parece simples, você executa. E é exatamente por isso que tentar se forçar quase nunca funciona. Porque você está lutando contra um sistema que foi feito para te proteger. Agora vem a parte mais importante. Se o problema não é preguiça, então o jeito de resolver não é força. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro que só piora tudo. Quando você percebe que está procrastinando, qual é a sua reação imediata? Se cobrar mais? Tentar se forçar, dizer para si mesmo que precisa ter mais disciplina. E é exatamente aqui que o problema se intensifica. Quanto mais você tenta se obrigar, mais o seu cérebro resiste. Porque agora, além do desconforto da tarefa, existe uma pressão interna ainda maior. E pressão gera rejeição. Você entra em um ciclo silencioso. Se cobra, não age. Se frustra, se cobra mais ainda. E cada tentativa falha reforça a ideia de que você não tem disciplina suficiente. Você não constrói consistência através de conflito interno. Você constrói através de alinhamento. O erro não está em querer agir, está em tentar agir do jeito errado. Você está tentando vencer a procrastinação usando força bruta, quando na verdade deveria estar reduzindo a resistência. Agora pensa comigo. Se toda vez que você tenta começar algo difícil, sua mente associa aquilo à pressão, cobrança e desconforto, o que ela vai fazer na próxima vez? Evitar ainda mais rápido. E é por isso que, mesmo sabendo o que precisa fazer, você continua adiando. Mas existe um momento específico em que tudo isso acontece. Um instante quase invisível, que define se você vai agir ou procrastinar. E quando você começa a enxergar esse momento, você começa a ter controle de verdade. A procrastinação não acontece ao longo do dia inteiro. Ela acontece em um instante específico. Um momento curto, quase imperceptível, que define tudo. Você olha para a tarefa. Nesse exato segundo, surge uma sensação. Pode ser peso, dúvida, tédio, insegurança. E antes mesmo de você perceber, seu cérebro já começa a buscar uma alternativa mais confortável. É aí que a decisão acontece, não depois de 10 minutos, não depois de pensar muito. É imediato. Você pega o celular, abre outra aba, levanta para fazer outra coisa. E parece natural, parece automático, porque realmente é. Seus resultados não são definidos por grandes decisões, mas por microdecisões repetidas todos os dias.
E essa é a mais importante de todas. Se você perde esse momento, você perde o controle. Porque depois que a distração começa, é muito mais difícil voltar. Agora presta atenção nisso. O problema não é que você procrastina por horas. O problema é que você cede nesse pequeno instante inicial. E se você aprender a agir exatamente nesse ponto, antes da fuga acontecer, você muda completamente o jogo. Porque você não precisa controlar o dia inteiro. Você precisa controlar esse momento. E é exatamente aqui que entra o truque psicológico que muda tudo. Agora você vai entender algo que muda completamente a forma como você começa qualquer tarefa. Você não precisa terminar. Você precisa começar de um jeito que seu cérebro não consiga recusar. Esse é o truque. Em vez de pensar na tarefa inteira, você reduz ela ao nível mais simples possível, ridiculamente simples. Algo tão fácil que não gera resistência. Abrir o arquivo, escrever uma única frase, trabalhar por 2 minutos. Só isso. Ação gera movimento, e movimento reduz resistência. Quando você começa pequeno, seu cérebro não ativa o mecanismo de fuga, porque não existe ameaça. E aqui está o ponto mais poderoso. Depois que você começa, continuar se torna muito mais fácil. Porque o difícil não é fazer. O difícil é iniciar. Esse truque funciona porque quebra a inércia. Você sai do zero, e sair do zero é a parte mais difícil de qualquer processo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você travou antes mesmo de começar? E quantas dessas vezes teriam sido resolvidas se você tivesse dado um primeiro passo pequeno o suficiente? Você não precisa de motivação para começar pequeno. E quando você começa, a motivação aparece como consequência. Só que isso não é mágica. Existe uma razão clara para isso funcionar tão bem. E quando você entender essa razão, você nunca mais vai depender de força de vontade para agir. Existe uma razão muito clara para esse método funcionar tão bem. E quando você entende isso, tudo passa a fazer sentido. Seu cérebro odeia deixar coisas pela metade. Isso é um mecanismo natural. Quando você inicia algo, mesmo que pequeno, sua mente cria uma tensão interna para continuar até concluir. É por isso que começar muda tudo. A ação não vem da motivação. A motivação é gerada pela ação. Quando você dá o primeiro passo, seu cérebro interpreta que aquilo já começou, e agora faz sentido continuar. Além disso, quando você reduz a tarefa, você elimina o peso emocional. Aquela sensação de algo grande, difícil, cansativo, simplesmente desaparece. O que antes parecia um problema, agora parece simples. E quando algo parece simples, você age. Outro ponto importante é que você sai do estado de pensar e entra no estado de fazer. Enquanto você pensa demais, sua mente cria barreiras. Quando você age, essas barreiras perdem força. Agora, presta atenção nisso. O maior erro não é não fazer. É esperar sentir vontade para fazer. Porque vontade é instável. Ação é controlável. E quando você começa a usar esse truque, você deixa de depender do seu estado emocional. Você cria um caminho direto para executar, independentemente de como se sente. Só que ainda existe um detalhe que faz muita gente travar mesmo conhecendo tudo isso. E esse detalhe está na forma como você enxerga o tamanho das tarefas. O que está te travando não é a tarefa, é o tamanho que você dá para ela na sua mente. Quando você pensa em começar, você não pensa no primeiro passo, você pensa no processo inteiro, no tempo que vai levar, no esforço, na dificuldade, no resultado final. E nesse momento, seu cérebro interpreta aquilo como algo pesado demais. A mente humana evita aquilo que parece grande, complexo e incerto. Não porque você não consegue fazer, mas porque parece exigir mais do que você está disposto a entregar naquele instante. Então você adia. Agora observa isso com clareza. Quando uma tarefa parece enorme, você sente resistência antes mesmo de começar. Mas quando parece pequena, você simplesmente faz. O problema nunca foi a ação, sempre foi a percepção. Você está tentando executar tarefas gigantes em blocos mentais enormes, e isso ativa automaticamente a fuga. Mas no momento em que você reduz mentalmente o tamanho da tarefa, algo muda. A barreira desaparece, a entrada fica leve. O começo deixa de ser um problema. E é exatamente isso que permite consistência, porque ninguém trava diante de algo simples. Você trava diante do que parece grande demais. Agora pensa com honestidade.
Quantas coisas você está adiando hoje porque parecem maiores do que realmente são? E se você começasse a reduzir tudo ao menor passo possível, quantas dessas coisas já estariam em andamento? E quando você começa a aplicar isso todos os dias, algo ainda mais poderoso acontece. Agora que você entendeu o truque, o próximo passo é transformar isso em algo automático, porque não adianta aplicar uma vez. O que muda sua vida é repetição. Você precisa ensinar seu cérebro um novo padrão. Sempre que surgir uma tarefa, você não pensa no todo. Você reduz imediatamente, torna simples, torna leve, torna impossível de recusar. Com o tempo, isso deixa de ser esforço e vira resposta natural. Hábitos não se constroem com intensidade, mas com consistência. Pequenas ações repetidas todos os dias criam um novo comportamento sem que você perceba. E aqui está o ponto-chave. Você não negocia com a tarefa. Você inicia pequeno, independentemente de como se sente. Sem esperar motivação, sem criar desculpa, sem aumentar o tamanho mental daquilo. Você apenas começa. E quanto mais você repete isso, mais seu cérebro entende que não existe mais fuga. Existe ação. Agora imagina o impacto disso ao longo do tempo. Em vez de travar sempre no início, você começa automaticamente. Em vez de depender de vontade, você cria movimento constante. Isso muda completamente sua relação com produtividade. E é exatamente isso que permite aplicar o próximo passo, que é onde tudo sai da teoria e entra na prática real. Agora você não vai só entender, você vai testar. Escolha uma tarefa que você está adiando neste exato momento, algo que você sabe que precisa fazer, mas vem empurrando. Não pense no todo. Reduza. Abra o arquivo. Escreva uma frase. Comece por 2 minutos. Defina um ponto de entrada tão simples que não exista justificativa para não fazer. E execute agora, sem preparação, sem esperar vontade, sem ajustar nada. Clareza sem ação não gera resultado. O que muda seu comportamento é execução imediata. Presta atenção no que acontece depois que você começa. A resistência diminui. O foco aparece. A tarefa deixa de parecer pesada. E mesmo que você pare depois de 2 minutos, algo já mudou. Você quebrou o padrão de adiamento. Agora imagina repetir isso todos os dias. Você não depende mais de motivação. Você cria movimento. E movimento cria progresso. Mas existe uma última coisa que você precisa entender para consolidar isso de vez. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Precisa apenas mudar a forma como começa. A procrastinação nunca foi sobre falta de capacidade. Sempre foi sobre resistência ao início. E agora você sabe como quebrar isso. Toda vez que você reduzir o tamanho da tarefa e começar pequeno, você está reprogramando sua mente. Está deixando de ser alguém que adia para alguém que age. Sucesso não vem de grandes momentos isolados. Vem de padrões consistentes que você repete todos os dias. E a partir de agora, você tem um padrão novo. Sem pressão, sem perfeição, sem depender de vontade. Apenas começar. Agora pensa com clareza. Se você aplicar isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos, onde você estará daqui a 1 mês e daqui a 1 ano, a diferença não está no esforço extremo. Está na constância de começar. Então a decisão é simples. Você pode continuar esperando o momento certo. Ou pode começar pequeno o suficiente para não conseguir dizer não. Porque no fim das contas, quem controla o início, controla o resultado.